No vídeo anterior, eu mostrei que um dos meus 17 fundos imobiliários tinha ido para o vinagre. Nós eliminamos, arrancamos da carteira o HCTR11 e o dinheiro com essa venda, cerca de R$ 3.600, será direcionado para outro fundo imobiliário do mesmo segmento, no caso de papel, porém bem mais conservador e com uma gestão mais competente e transparente. E a busca por esse novo fundo imobiliário que vai fazer parte da nossa carteira é o tema principal desse vídeo, pessoal, e vai ser detalhado com base em critérios que fazem toda a diferença para o sucesso aí da nossa tomada de decisão. Para se ter uma ideia, nós temos mais de 400 fundos imobiliários disponíveis na Bolsa de Valores dos mais variados setores, sendo que a grande maioria não tem o comprometimento de jogar do lado do investidor, ou seja, eles são criados para literalmente arrancar nosso rico e suado dinheirinho. Por isso, estudar bem cada detalhe do ativo que você pretende investir é chave fundamental para você não cair em armadilhas. Tá, e como é que a gente faz para minimizar esses riscos? Gente, quando a gente avalia um fundo imobiliário, seja ele de papel ou de tijolo, utilizamos uma série de indicadores para analisar sua performance, segurança e potencial de retorno. E esses indicadores podem ser classificados em duas categorias principais: quantitativos e qualitativos. Os indicadores quantitativos estão relacionados a números e fornecem dados objetivos e previsíveis sobre o desempenho de um fundo imobiliário. Eles permitem uma análise comparativa e baseada em dados históricos e estatísticos. Exemplos de indicadores quantitativos são Dividend Yield, que representa a relação entre os dividendos pagos por cota e o preço da cotação de momento, e é calculado pegando o dividendo pago acumulado dos últimos 12 meses e dividindo pela cotação atual do ativo. Esse indicador ajuda a entender o retorno em termos de rendimentos de dividendos, que o investidor pode esperar. Mas lembre-se sempre, pessoal, que retorno passado nunca é garantia de retorno futuro. Um outro indicador quantitativo é o famoso P sobre VP, preço dividido pelo valor patrimonial, que compara o preço de mercado da cotação com o valor patrimonial da cota. A gente divide o preço pelo valor patrimonial e o resultado ele evidencia se a cota está sendo negociada acima ou abaixo do valor dos ativos do fundo. Um PVP abaixo de 1 pode indicar subvalorização, enquanto acima de 1 pode indicar sobrevalorização, ou seja, você corre um sério risco de estar pagando caro por um fundo imobiliário e compromete todo o seu retorno sobre o valor investido. A gente tem também a liquidez média diária de negociação do ativo, que mostra pra gente quão fácil é comprar ou vender cotas sem impactar significativamente o preço. Outro indicador quantitativo é a taxa de vacância, que diz o percentual de imóveis desocupados em relação ao total de ativos do fundo. E é importante avaliar esse indicador, pois a alta taxa de vacância pode indicar dificuldades na alocação dos imóveis, afetando diretamente a nossa rentabilidade. Esses, pessoal, são alguns exemplos de indicadores quantitativos. Já a avaliação qualitativa tem como objetivo analisar fatores como qualidade da gestão, a estratégia de investimento, a transparência e a governança corporativa. E aí, meu amigo, não tem jeito. É puxar o histórico da equipe que está por trás da gestão, acompanhar os relatórios, ler atentamente o que o gestor está colocando nesse relatório, a transparência nas informações, já que às vezes eles podem ocultar o desempenho ruim ou uma estratégia mal sucedida. Enfim, a gente precisa avaliar se a gestão está alinhada com os interesses dos investidores. Importante também a gente analisar a qualidade dos ativos que compõem o portfólio do fundo, como localização e estado dos imóveis para o fundo de tijolo ou a qualidade dos CRIs para os fundos de papel. Lembrando que ativos de alta qualidade tendem a ser mais resilientes em crises e gerar rendimentos mais estáveis para nós cotistas. Gente, tanto os indicadores quantitativos quanto os qualitativos são essenciais para a tomada de decisão. Os indicadores quantitativos fornecem uma base objetiva e mensurável para comparar fundos do mesmo segmento, enquanto os indicadores qualitativos nos direcionam sobre a qualidade e a gestão do fundo, que os números por si só não conseguem captar. Enfim, gente, vamos aqui colocar a mão na massa, porque a ideia agora é mostrar na prática a escolha de um fundo de papel, com indicadores que se destacam entre os demais. E lembrando que, diferentemente dos fundos de tijolo que investem diretamente em imóveis físicos, os fundos de papel investem em dívidas do mercado imobiliário e é uma excelente opção para a diversificação da carteira, já que geralmente trazem um belo retorno para o investidor. Eu particularmente tenho aqui na minha carteira e da Maria 80% do nosso patrimônio focado em tijolo e apenas 20% em fundos de papel, mas aí a divisão vai de cada investidor, cada perfil de investidor. Esse é o percentual, pelo menos, que eu e a Maria considera na carteira aqui dos nossos fundos imobiliários. E olha só, gente, que interessante essa planilha. É o que vai nos dar o norte para a escolha do nosso fundo imobiliário. Elas têm vários indicadores quantitativos e a gente vai aplicar alguns filtros aqui. Vamos lá.
eu vou explicar como que eu e a Maria faz para chegar no fundo imobiliário que merece entrar na nossa carteira blindada. Primeiro passo, né? Como a escolha é focada em fundos de papel, eu já posso desconsiderar aqui os indicadores que mostram a quantidade de imóveis que o fundo possui, juntamente com sua vacância, que é o percentual de imóveis que estão desocupados. Porque, de novo, fundo de papel não possui imóvel físico, ele investe em dívidas atreladas ao setor imobiliário. E a gente vê aqui, pessoal, que tem fundo aí de tudo quanto é setor. A minha busca é por fundo de papel, ou seja, fundos ligados a títulos e valores imobiliários. Vou deixar só eles. E pronto, só aí a gente sai de 400 fundos imobiliários para menos de 100. Olha só que legal. Feito isso, agora a gente começa a analisar os indicadores quantitativos. E o primeiro é a relação preço de mercado versus valor patrimonial. E quando a gente divide o preço pelo valor patrimonial, chegamos no indicador P sobre VP. E a lógica é que o resultado igual a 1 indica que está no valor justo. Acima disso está caro e abaixo está barato. Simples assim. E vale sempre reforçar, pessoal, que nem sempre um fundo barato é uma grande oportunidade e nem sempre um fundo caro é um péssimo negócio. Por isso, né, geralmente eu e a Maria, a gente se dispõe a pagar até 1,05 aí no PVP de fundo imobiliário. E eu sei, né, que para fundo de papel é sempre um risco maior pagar acima do seu valor patrimonial. Mas aí, né, cada um segue sua estratégia. Até 1,05 eu encaro, né, independente se é fundo de papel ou de tijolo. Na planilha, eu vou colocar um filtro aqui de apenas fundos que estão com PVP abaixo de 1,05. Agora a gente parte para o próximo indicador, Dividend Yield. Óbvio, né, pessoal, que a gente sempre quer fundos que ofereçam o maior retorno possível, porém, sem sacrificar a qualidade dos ativos. E olha só que legal o que a gente tem aqui nessa planilha. Aqui, pessoal, eu tenho o histórico de dividendos anuais desde 2019 para cada fundo imobiliário. 2024, eu peguei aqui a média do período, né? Porque a gente não tem o ano fechado ainda. E como alguns fundos têm menos de 5 anos de existência, a gente tem alguns anos, né, principalmente 2019, com a informação zerada, ou seja, o fundo ainda não era negociado na Bolsa de Valores. Aqui, eu vou fazer o seguinte: eu vou excluir os fundos que não têm histórico de dividendos de 2020 para trás. O segredo quando você vai analisar a rentabilidade do fundo imobiliário é pegar o histórico dos dividendos, pessoal. Muitos investidores olham apenas o dividend yield dos últimos 12 meses. É um erro gravíssimo, já que a informação ela pode mascarar o resultado passado do fundo imobiliário. Eu acho bem mais assertivo, né, somar o dividendo que o fundo pagou a cada ano desde 2019 e dividir pela quantidade de períodos. Dessa forma, a gente chega na média que o fundo imobiliário vem entregando. E é bem mais prudente, né, se basear nesse número aqui com certeza do que simplesmente pegar aqui o histórico dos últimos 12 meses. E com essa informação, fica fácil chegar no dividend yield médio anual, considerando o desempenho de todo o período do ativo. Basta dividir a média, né, do dividendo pego aqui ao longo desse período pela cotação atual. Bem legal, né, gente? Bem mais interessante fazer dessa forma. E nessa coluna aqui, a gente tem uma visão gráfica para identificar se o dividendo aumentou ou caiu ao longo dos anos. Cada bolinha dessa representa um ano. E para esse filtro do dividend yield, eu vou deixar apenas os ativos que tiveram um retorno médio acima de 8% e abaixo de 15%. Acima disso, eu já considero um retorno insustentável e minha intenção e da Maria é investir em ativos com pagamentos estáveis. Estamos chegando, agora só restam 32 fundos imobiliários. Nossa próxima análise é a liquidez, que vai garantir que estamos investindo em fundos com boa negociação no mercado. Imagina só a situação, né, em que você se arrependa da compra de um fundo imobiliário, bota lá no mercado para vender, mas não consegue achar comprador. Para evitar esse problema, a gente elimina os ativos com baixa liquidez, deixando somente aqueles que negociam acima de 500 milhões diariamente. Agora são 25 fundos. E um dos indicadores que, apesar de muita gente não levar em consideração, eu faço questão de colocar na minha análise: patrimônio líquido do fundo imobiliário. Exatamente isso. E para mim, quanto maior o patrimônio, maior é a resiliência do ativo, que vai exigir gestores com equipes especializadas e processos robustos. Fundos imobiliários com um patrimônio líquido maior têm a capacidade de diversificar mais seus investimentos. E isso significa que eles podem adquirir uma variedade de imóveis ou títulos de crédito imobiliário, espalhando o risco, né, entre diferentes ativos e setores. Fundos maiores podem ser mais resilientes durante crises econômicas, já que por ter um portfólio diversificado e maior acesso a recursos financeiros, eles têm mais capacidade de absorver grandes impactos econômicos. Com base nessa minha humilde opinião, eu acredito que patrimônio, o tamanho do fundo imobiliário, diz muito sobre ele. E para a gente ficar com os maiores, eu vou considerar os ativos com patrimônio acima de R$1 bilhão. E tá aí, fundos imobiliários de papel com alguns indicadores quantitativos que se destacam entre os demais, sendo a cotação próxima ou abaixo do seu valor patrimonial, histórico consistente de dividendos, liquidez acima de 500 milhões e patrimônio superior a R$1 bilhão. Beleza, e agora eu posso pegar qualquer um desses 16 fundos imobiliários que o sucesso está garantido?
Obviamente que não, porque agora vem a análise dos indicadores qualitativos, pessoal, que é avaliar como e quem gerencia cada um desses gigantes. E isso você analisa lendo os relatórios, gente, que traz uma visão abrangente, detalhada do fundo imobiliário que você pretende investir. Aqui a gente tem uma ideia, né, da onde que está sendo alocado o dinheiro que eu e você colocamos no ativo. Tem localização dos imóveis, inquilinos, vencimentos, contratos, tem um monte de coisa, tem a fala do gestor, a estratégia, enfim. Quando o fundo imobiliário ele é sério, ele faz questão de colocar tudo aqui de forma muito objetiva e transparente. Bom, agora é ler os relatórios, né, entender a estratégia de cada fundo imobiliário, o histórico da gestão, né, enfim, quem são os fulanos que fazem parte aqui desses gigantes. E apesar de eu já conhecer grande parte desses fundos imobiliários que a planilha acabou selecionando aqui pra gente, eu fiz questão de imprimir alguns relatórios, pessoal, justamente para te mostrar a importância de ler o que o gestor tem divulgado, né? Principalmente para aquele fundo imobiliário que você tem interesse de investir. Só que, obviamente, eu não vou conseguir fazer tudo isso sozinho. Por isso, eu já vou chamar aqui a minha gestora da carteira, né, para dar esse apoio para mim. Meu amor, chega aqui, me ajuda aqui a avaliar um desses 16 fundos imobiliários, todos de papel. E aí, olha só, eu imprimi 3 relatórios, né, para a gente fazer a avaliação. Tem esse KNCR11, CPTS11, tem esse outro aqui, tem mais um monte aqui, então a gente tem que avaliar e chegar no consenso. Só que é consenso, hein? Por favor. Qual que você quer? Qual que você vai começar lendo? O KNCR11. Então você começa lendo esse, né? Eu vou ler esse aqui, CPTS11. Não esquece, depois tem mais ali, tá?